Dando continuidade às palestras, convido ao palco o senhor Fernando José de Pádua Fonseca, diretor da ANDAC, para apresentar sua palestra intitulada Acessibilidade Aquaviária aos Portos Brasileiros, a questão dragagem. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de externar meus agradecimentos em nome da diretoria da agência, à organização do evento, ao seu presidente econômico, Gustavo, companheiro, amigo, enfim, por intermédio dele, estendeu o cumprimento a todos os presentes. Eu me propus a colocar um tema para a gente poder, na medida do possível, discutir, né? E, muito embora a agência não tenha uma atuação direta em relação a esses investimentos, mas com certeza isso tem uma interface grande com as nossas atividades de regulação e fiscalização, e consequentemente daí o interesse do tema para a agência e eu acredito para os senhores também. Bem, rapidamente, só duas telas envolvendo a questão institucional da agência. A agência foi criada em 2001, a lei do SEBA. Hoje ela passou a ser vinculada ao Ministério dos Transportes, ou seja, retomando a situação da sua instalação. Né? Antes estava vinculada à SEB, que foi extinta e incorporada ao Ministério dos Transportes. Consequentemente, todas as intervenções envolvendo dragagem passaram a ser agora de responsabilidade do ONU, no caso do Ministério dos Transportes. A gente tem que esfera de atuação, se grosso modo, nós atuamos na regulação e fiscalização do transporte marítimo como todo, bem como respeito às instalações portuárias, quer que sejam instalações portuárias públicas, no caso dos companhias de docks, terminais nelas arrendados, se como terminais de uso privado e na navegação, a gente tem uma atuação muito forte, né? A questão dos afretamentos de embarcações, enfim, uma série de demandas que envolvem as autórias de autorização de ambiente para operar no curso, apoio marítimo, cabotagem, portuária, cabotagem, enfim, apoio portuário, etc. Vou passar rapidamente. Esses são os principais agentes que a gente regula e fiscaliza, né? Já foi dito na tela anterior. Gosto sempre nas apresentações, enfatizar a importância do segmento marítimo, do segmento portuário, para a economia do país. Quer dizer, hoje, pelos dados estatísticos da agência, se pode comprovar que 95%, 96% de nossas riquezas são escoadas, são exportadas pelos portos marítimos. Né? Daí a importância do trabalho dos senhores nesse contexto. Né? No menos importante, a importação também. Né? Também bastante significativa. Isso não necessariamente por parte do poder público, né? Uma série de ações, né? No sentido de realmente dar as condições minimamente adequadas para que efetivamente o setor funcione razoavelmente bem. Isso é bom para o país, para a sociedade. Só imagine o que está por trás desses números, toda a cadeia econômica, que esses números inserem, vamos dizer assim. Então, daí o porquê da importância do segmento para o país, e sem dúvida alguma, uma participação muito importante do senhor nesse contexto. E a tendência, pelos estudos, é que gradativamente haja um maior equilíbrio da matriz de transporte. Dentro dessa lógica, consequentemente, principalmente em função de alguns projetos estruturantes que o governo vem implementando e tentando induzir, a perspectiva é que, a partir do ano 2025, pelos estudos hora vigentes, é que aumente a participação do modal aquaviário dentro da cadeia logística. Obviamente, importando necessariamente, volto a dizer, intervenções e ações concretas para o poder público, no sentido de viabilizar esse maior equilíbrio dessa matriz. De acordo com a atualização do PNLP, foi recentemente atualizado pela Secretaria de Portos, que pelo novo marco regulatório é o órgão responsável pela política setorial, planejamento setorial. Os estudos demonstram, melhor dizendo, que em 2042
devemos chegar a 1 bilhão e 800 milhões de toneladas movimentadas pelo setor portuário brasileiro, ou seja, transportadas, né, pelo modal aquaviário, dentro do exterior, ou na costa brasileira. Né. Você pode observar que existe um crescimento basicamente contínuo e consistente, apesar de algumas dificuldades, conforme enfrentado no ano 2015 e 2016. Mesmo assim, existe a perspectiva de crescimento consistente e previsível, vamos dizer assim, ao longo do tempo. Hoje nós temos 37 terminais de estações portuárias públicas, vocês conhecem no Brasil, ninguém no mundo implementado. A partir do novo marco regulatório, passamos a ter 183 terminais privados. O novo marco regulatório, estabelecido pela Lei 12.815, estabeleceu, eliminou algumas traves para a instalação desse tipo de facilidade portuária. Né? Especial a eliminação da restrição com relação à operação de carga terceira. Com isso, houve um crescimento bastante significativo de instalações desse segmento, sem dúvida alguma, aumentando ainda mais, né, a demanda de serviço. Em especial, posso até citar o senhor, na região norte do país, né, em função de algumas questões que nós vamos abordar. Pelo menos o estudo do plano de movimento portuário, como eu mencionei anteriormente, onde se projeta uma movimentação da ordem de 1 bilhão e 800 mil toneladas, 800 milhões de toneladas em 2042, esse é o gap que os estudos demonstram para cada tipo de carga, né? Ou seja, o que está alaranjado ali seria a oferta a ser preenchida mediante novas intervenções, mediante novas instalações portuárias ou ampliação delas, das atualmente existentes, de modo a suprir essa demanda projetada. Os senhores podem observar que, sem dúvida alguma, os estudos demonstram, induzem que o governo põe uma série de iniciativas, obviamente com a participação privada, no sentido de fazer frente a esse gap que se espera até 2042, principalmente em função da demanda de carga projetada para o país. Hoje, isso aqui é uma tela aqui da CNA, onde mostra o crescimento quase que exponencial da movimentação de grãos em relação à região norte do país. Sem dúvida alguma, isso tem induzido uma série de investimentos, de iniciativas do governo federal no sentido de viabilizar o escoamento dessa produção, tende a crescer cada vez mais em direção à região norte, basicamente a partir do paralelo 16. Isso já é uma realidade hoje no país. Todos sabem que o país, apesar de estar fora dos principais rotas comerciais internacionais, estamos no Atlântico Sul, ou seja, fora das principais rotas envolvendo o hemisfério norte, enfim, o leste, oeste, a Ásia, mas apesar disso, existe a perspectiva de crescimento do comércio exterior brasileiro, principalmente, por exemplo, a questão do canal do Panamá. Os estudos demonstram de forma muito clara que deve haver um incremento da movimentação, até com a possibilidade de estabelecimento de rotas aqui na região norte e no nordeste, em especial aqui no Ceará, o porto de Pecém, né? O porto de Pecém que vem sofrendo uma série de intervenções no sentido de aumentar sua capacidade operacional. Isso, sem dúvida alguma, vem ao encontro do que se espera a partir de estudos realizados, tendo em vista as melhorias, a ampliação do canal do Panamá, principalmente na região norte e nordeste. Eu não diria a região sul. Aparentemente não tem uma influência muito forte, mas na região norte e nordeste, pelos estudos que a gente dispõe, parece que deve haver um incremento de uma demanda maior de embarcação a partir desse novo cenário. Aí, começando a entrar na questão da dragagem, hoje, como todos sabem, a frota de demanda dos portos brasileiros vem crescendo significativamente ao longo dos últimos 10 anos, né, dobrando sua capacidade. Né. Muitas instalações portuárias são instalações antigas que efetivamente hoje demandam intervenções físicas no sentido de torná-las aptas a atender essa demanda. Né. Sem falar nas condições de acessibilidade, principalmente dos principais portos brasileiros. Hoje, em termos de gargalo, nós temos alguns,
4 pontos, mas sem dúvida alguma, o que a gente enxerga como um gargalo grande que a gente vai ter que ser enfrentado é essa questão da acessibilidade aos portos brasileiros. Ou seja, conforme falei anteriormente, a cada ano que passa, cada dia que passa, maiores as embarcações, a perspectiva dos megas consórcios, envolvendo os jovens, integrando vários players que operam no segmento, cada vez mais se busca a grande escala, consequentemente a redução de custos, e essas embarcações vêm crescendo significativamente. Para isso, nós temos várias instalações portuárias, principalmente instalações portuárias públicas, onde você tem, principalmente os principais terminais de contêiner que operam no país, vem sentindo a necessidade premente de investimentos e melhoria nesse sentido. Quer seja nas condições de acessibilidade, mas também nessas instalações, nesses terminais que hoje são operados, felizmente, pela iniciativa privada. Então, dentro desse contexto, a Dragast, vou começar a entrar, aí eu acho que eu queria compartilhar com os senhores uma série de preocupações. Né? E, ao mesmo tempo, assim, a partir do histórico, eu vou passar para os senhores, depois eu externo algumas considerações e, ao mesmo tempo, algumas preocupações que a gente enxerga, tendo em vista que o poder público, hoje, ainda é o responsável por essas intervenções. Tem que ser mesmo, né? Porque são investimentos que atendem o condomínio, vamos dizer assim, principalmente temos o Porto Público, e que, sem dúvida alguma, tem que ser realmente capitaneados pelo poder público, no caso da União. Bem, o histórico, só para facilitar a contextualização, hoje, quer dizer, não vou entrar no serviço de engenharia, que consiste na limpeza, na substituição, ou seja, um conceito básico, não vou repetir, mas tudo está conceituado pela Lei 11.610 de 2007, que define o que vem a ser uma obra do serviço de dragagem. E, em geral, envolve limpeza, enfim, remoção de derrocamento, escalação de material no fundo do giro, lago, canais, etc. Essa questão hoje é extremamente regulamentada e, principalmente por conta da variável ambiental, aí já começamos a ter algumas dificuldades de ordem prática para a execução desse serviço. Hoje, sem dúvida alguma, as dificuldades são enormes. Eu tive a oportunidade de começar a minha vida profissional no início dos anos 80, especialmente 83, e eu participei de alguns projetos de dragagem. E, sem dúvida alguma, na época da Portobras, extinta Portobras, antes CDD, que eu vou mostrar para os senhores mais atrás, mais à frente, nós não tínhamos muita dificuldade nesse sentido. Realmente, principalmente a partir de 92, que houve um momento muito forte dessas exigências, né, para fim de licenciamento dessas obras. E a depender da localização, pior ainda. Cito como exemplo a região amazônica, onde tem um apelo ambiental muito forte. Então isso é um fator dificultador, principalmente quando você envolve o setor público, tendo em vista todo o contexto inerente à atividade desse ente, né? Dispensa maiores comentários. Hoje, as dragagens se justificam principalmente pelo aumento do porte dessas embarcações. Né? Existem determinadas regiões, determinados portos, onde o assoreamento é progressivo e contínuo. Né? Isso demanda necessariamente medidas contínuas de remoção de limpeza desses canais. Até prefiro nem falar em dragagem, não, pessoal, falando de limpeza. E, efetivamente, em alguns portos, a gente observa que essa necessidade não vem sendo devidamente observada e, principalmente, equacionada. Né? Isso preocupa tendo em vista, conforme mostrei para os senhores, a demanda que se projeta para o setor. Isso é importante se observar. E, principalmente, volto a repetir, por conta do porte das embarcações que tem crescendo significativamente, né? Até por conta da busca da economia, enfim, bem de escala e, consequentemente, redução de custos, e que necessariamente, para que a gente possa não ficar fora desse comércio, a gente tem que, efetivamente, principalmente algumas instalações, dotá-las de condições minimamente adequadas de acessibilidade.
As dragagens, basicamente, são 3, né? De aprofundamento de implantação. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de participar do projeto da dragagem da construção do canal da Serra, do canal escavado, do Porto de Itaguaí, Sepetiba. Na época que foi construído o Porto de Sepetiba, foi no início dos anos 80. Eu peguei uma parte final do projeto. E realmente é um canal escavado, o solo tem bastante floramento gostoso, canal que foi sem dúvida uma grande obra de engenharia, envolveu custos altíssimos, né? Capital intensivo pesadíssimo, e que sem dúvida alguma, talvez hoje, em função dos níveis de exigência de ordem ambiental, nós teríamos, sinceramente, muita dificuldade de implementar essas medidas. Né? A área de manutenção é um suporte fundamental, a exemplo de Santos, a exemplo de Pajaí, enfim, pode que o assoreamento é contínuo, e no caso de Santos, ainda tem o agravante da questão ambiental, uma área que recebe muito projeto ali no polo de Cubatão, em que as exigências ambientais são pesadíssimas e isso repercutindo necessariamente, obviamente, em custo de vários projetos. Na década de 60, só para vocês terem conhecimento, contextualizando o histórico, essas dragagens eram todas concentradas, basicamente, por empresas holandesas, né? Com expertise notória. Até hoje em dia, inclusive. Nos anos 70, esse serviço foi considerado estratégico do Brasil, e aí, dentro daquele espírito, né, de atividade basicamente ser conduzida por empresas estatais, esse próprio planejamento, com execução desse serviço, passou a ser realizado pela antiga CBD, Companhia Brasileira de Dragagem, uma empresa estatal, e que possuía o principal parque de equipamentos e era responsável por esse serviço. Ou seja, todas as dragagens de manutenção à época eram feitas por essa empresa, né? Inclusive prestando serviço para terceiros, eventualmente. Quando tinha alguma dragagem de aprofundamento um pouco maior, que não demandava tantos naquela época, você se valia de contratações externas, mas eram raríssimos os casos. Com a extinção da CBD, esse serviço foi incorporado à Portobras, nessa época eu trabalhava na Portobras, ao Departamento de Engenharia. Né? Com a lei 8.630, que é o antigo marco regulatório do setor portuário, esse serviço foi retirado da competência da União, direto, no caso da Portobras, é uma empresa cujo capital 100% era capital público, capital da União. Então, essa responsabilidade passou o encargo das autoridades portuárias, os postos públicos, importante dizer, passaram a ter dificuldades enormes para manter serviços em atividade. Né? Ou seja, o espírito da lei 8.630 da época era a descentralização do setor. Passava não só pela gestão, supervisão da atividade portuária, como também pelas intervenções, aí, no caso, das dragagens. Né? E nisso aí, nós já começamos a chegar a uma série de dificuldades. Né? As companhias, de uma maneira geral, com problemas de caixa, um sucateamento do seu quadro técnico, consequentemente, comprometendo a realização de serviço. Até mesmo por conta da falta de estudos e levantamentos, que nesse período da extinção da Portobras, que na época eram feitos com apoio do INPH, até essa data ficaram, assim, não foram realizados. Por isso, comprometendo até mesmo os dados e informações necessárias para você poder quantificar esse serviço e, consequentemente, realizá-los. Mas nós vamos abordar sobre isso. A Lei 9.277/96 foi uma lei que permitiu que a União delegasse aos Estados e municípios a exploração de portos públicos, né? E aí, dentro desse contexto, também foi incluído o serviço de dragagem. Algumas autoridades portuárias, elas, em princípio, pelo menos no primeiro momento, assumiram esse encargo sem mais problemas. Mas, com o decorrer do tempo, começamos a ver também uma série de dificuldades de ordem operacional para que esses serviços fossem realizados. Né? Volto a dizer, por conta em muitos casos, do sucateamento do seu quadro técnico, enfim, falta de projetistas, engenheiros, e principalmente levantamentos. Né?
E aí, com isso, comprometemos o investimento. Ou seja, sem dúvida alguma, no final dos anos 90, esse segmento entrou em colapso. Literalmente em colapso. Naquele momento em que a economia começava a dar os primeiros sinais de recuperação depois de um longo processo de recessão. Em 1997, mais precisamente, o Ministério dos Transportes, na época, pela responsável, vamos dizer assim, pela política setorial do setor, voltou a ser agora novamente, deliberou que definitivamente as autoridades portuárias deveriam ficar afastadas desse serviço. Né? O Ministério deveria ficar afastado desse serviço, ou seja, confirmando essa delegação para as companhias docas. Muito bem. A partir de então, esses serviços, volto a dizer, que anteriormente no modelo portuário tinha capital da União, eles deveriam ser puxados exclusivamente com recursos do caixa das companhias docas. Obviamente, mediante o procedimento de licitação, enfim, e todo o rito procedimental é inerente a qualquer atividade pública. Né? E com isso aí, começou-se a ter algumas dificuldades. Em 99, houve uma dificuldade adicional, abrindo um pouco parênteses aqui da nossa discussão, em função da portaria que foi emitida pelo Ministério. A portaria foi emitida pelo Ministério do Transporte à época. Na época não existia a ANTAC, né? Onde, até para atender uma recomendação que se deu, o Ministério do Transporte decidiu enquadrar o serviço de dragagem como um serviço inerente, constante, no rol de serviços relacionados ao apoio portuário. Ou seja, com isso, inserindo esse serviço em todo o contexto relacionado à Lei 9.432 de 97, que é a lei que regulamenta, ordena o transporte aquaviário. E por conta disso, fazendo com que todo esse procedimento da contratação, além de você ter dificuldade de ordem orçamentária e financeira para custear várias autoridades portuárias esse serviço, ou melhor dizendo, as próprias empresas, né? Você já tinha um problema de ordem legal, né? Onde exigia que, para que você pudesse contratar, por exemplo, uma empresa estrangeira, uma empresa holandesa, você teria que, por conta da lei 9.432, singularizar esse serviço internamente para saber se alguma empresa brasileira, obviamente que não existia, né, pudesse suprir com embarcação própria esse serviço. Né? Isso demandava toda uma burocracia e uma série de dificuldades. Chegando ao ponto de, em 2005, a agência já devidamente instalada, mediante uma resolução específica, 434, no intuito de abrir, promover a abertura desse mercado, que até então estava restrito a empresas brasileiras de navegação, a empresas que possuem esses equipamentos esses, diga de passagem, que foram adquiridos por ocasião do leilão do parque de equipamentos da antiga CBD. Eu cito o exemplo da Bandeirantes, por exemplo, todos aqueles equipamentos que hoje estão, enfim, jumonizados, enfim, etc., derivados relativamente, mas com limitação de capacidade sensível, né? Eram equipamentos da antiga Companhia Brasileira de Dragagem. Então, essas empresas, dentro da Constituição anterior, eles tinham uma preferência pela contratação desse serviço, por conta daquela portaria do Ministério do Transporte anteriormente. A partir dessa resolução, a agência, detectando essa dificuldade no mercado, e principalmente no mercado demandando esse serviço urgentemente, decidiu, no período prévio, abrir esse procedimento de singularização, de modo que pudesse, em parte dos estrangeiros, efetivamente serem afetados, consequentemente realizar esses serviços, tendo em vista a sua preferência então. Em 2007, com a operação da Secretaria de Portos, essa questão de a razão da operação justamente alterar o modelo de gestão dos portos, essa questão necessariamente foi encarada. A Lei 8.610 instituiu o Plano Nacional de Dragagem, e dentro desse contexto, a portaria do Ministério do Transporte, ela foi devidamente revogada e caracterizando o serviço de dragagem como serviço de engenharia.
consequentemente, fugindo do escopo estabelecido pela Lei 9.438/87, que obrigava todo aquele tipo de procedimento ao comitê anteriormente. A partir da Lei 12.615, que é o novo regulatório editado em 2013, a dragagem, enfim, a manutenção da estrutura da dragagem, né, e os serviços ficaram caracterizados textualmente, ficaram fora do mundo da Lei 9.438, que eu estou anteriormente, e os custos passaram a ser arcados agora obrigatoriamente pela União, quer sejam os custos para a dragagem de manutenção, quer sejam os custos para a dragagem de aprofundamento e restauração. E aí eu começar a ter algumas dificuldades que eu vou comentar mais à frente. Nesse contexto, começou a suscitar a discussão de como equacionar isso da melhor maneira possível e, volto a dizer, ter visto um cenário de cada navegação de cadeias maiores e economia na expectativa de uma retomada forte e, principalmente, envolvendo a necessidade de adequar esses acessos, principalmente aos transportes brasileiros. Nessa discussão, no ano passado, a CEP, até parceria da Agência Pública, começou a suscitar a possibilidade de você estabelecer um modelo de concessão da exploração dos canais de acesso aos postos públicos. Aí, nesse contexto, obviamente, envolvendo, obviamente, a manutenção e o aprofundamento do canal de acesso e mais atividades acessórias de interesse. Esse é o cenário. Dessa linha, apesar do assunto ter sido conduzido inicialmente pela CEP, a questão continua lá dentro do dia, agora já dentro da ótica da alegação do Ministério do Transporte, a partir da gestão da CEP, e aí que a gente começa a se deparar com algumas dificuldades. Eu gostaria de compartilhar com os senhores, enfim, uma reflexão e ver qual é a melhor solução que eu, particularmente, ainda não a tenho, assim, de forma muito clara. Eu gostaria de colocar algumas dificuldades e, certamente, pode impactar o projeto, enfim, que o governo está pretendendo. A primeira, como eu falei anteriormente, é a dificuldade, isso é fato, isso é notório. Ou seja, durante esse período, desde a extinção da Concobras, CBD, até a entrada da CEP em funcionamento, em 2011, se mais conhecido, ou seja, em torno de 10 anos, efetivamente o setor carece de levantamentos fidedignos. Né? Houve realmente uma omissão do poder público no que diz respeito a esse levantamento. Ou seja, o histórico, por exemplo, do transporte de sedimentos é fundamental para que o empreendedor, quando vier lidar, eventualmente como concessionário, tem um grau de risco minimamente mitigado. Isso nós não temos. Quando a gente tem esses levantamentos, existe uma série de questionamentos. Com isso, aumentando o grau de risco, o empreendedor automaticamente impactando no preço que é ofertado nessas licitações. Não é por isso, não é por conta disso que a gente vê uma série de projetos de dragagem foram colocados pelo poder público na rua e que acabam sendo judicializados. O escondo de fundo, no frigir dos órgãos, é exatamente isso. Né? Então, essa é uma dificuldade, ou seja, a União precisa retomar urgentemente, né, esses levantamentos. A União precisa dispor efetivamente do poder público, deve capitanear esse processo. Ou seja, o Instituto Nacional de Pesquisas Imobiliárias, o INPH, até então, a época do sistema portuário, detinha esse artigo, vamos dizer assim, esse manancial de conhecimento. Então, a gente espera, né, que somente a SEB entrou com essa visão de realmente dotar o Instituto de cada vez mais de capacitação e aparelhamento, de modo a efetivamente dar sustentação técnica para poder destacar essas licitações. Por conta disso, como eu falei para o senhor,
conta do grau de risco relevante, as propostas comerciais, em sua maioria, sempre excedem ao orçamento balizador dessas licitações. Isso eu imagino o impacto disso, né? O desdobramento disso no desenvolve do controle externo. Difícil você até viabilizar. Então, existe uma série de dificuldades do órgão operacional por conta disso. Então, isso aí gera uma série de recursos judiciais e isso realmente compromete. Então, esse é o cenário atual. Outra questão é a questão do dependendo do corpo público. Você não enxerga uma escala de produção para que haja uma atratividade relevante, somente vai envolver empresas externas. Até por causa dos custos de mobilização versus os volumes previstos. Né? E aí, dentro desse contexto, agora, a União sendo a responsável por arcar com esses custos, talvez você possa trabalhar um modelo de concessão por blocos, onde você envolva terminais de maior, vamos dizer assim, atratividade para fins de exploração da concessão e uso daquela via de acesso ao viário, você possa envolver terminais de menor atratividade. É mais ou menos fazer como foi feito no sistema Telebrás, onde você, à época, né, licitou as teles, né, linhas de sistema de celular, sistema de telefonia celular, e colocou no pacote a obrigação época do pessoal colocar o orelhão em áreas de menor assim, demanda pelo serviço. Na época, a SEP tentou fazer isso, em 2011, a gente chamava de dragagem do resultado, né? Onde ela chegou a projetar vários blocos, seria feitas as concessões, mas aí passou a ser um problema prático. Por que não viabilizar isso? Porque na época, pela lei, quem deveria custear aquelas dragagens, aqueles custos de dragagem, eram as autoridades portuárias. Aí nós começamos a enxergar ruídos por conta de algumas autoridades portuárias que eventualmente não estavam confortáveis, principalmente seus usuários, que eventualmente aquela receita oferida pela exploração do canal está sendo aplicada, custeada na dragagem de um porto que efetivamente ele não demanda. Né? Então isso aí foi uma dificuldade para que a gente pudesse fazer a licitação por blocos. A partir do momento que você trabalha com a licitação, sendo puxada na sua totalidade, a manutenção e aprofundamento pela União, aí essa questão passa a ser, vamos dizer assim, de certa forma, eliminada. Então, existe essa possibilidade. A intenção à época era fazer a dragagem do modelo que chama de crema. Né? As pessoas conhecem, mas o DNR, à época, depois do limite, licitou algumas trechos de rodovia onde não havia a atratividade para fins de cobrança de pedágio. Então, mediante uma PPP, a União estabelecia metas e, enfim, intervenções minimamente para manter as condições adequadas de trafegabilidade, e a União aportava recursos em cima daquela projeção de demanda, para o concessionário. Isso durante o período, para manter ali em condições minimamente adequadas. Então, isso se tentou fazer para as dragagens, mas, volto a dizer, na época, com as autoridades portuárias, cada qual se puxando esses serviços pela cobrança da tabela 1, nossa tabela 1 do inframário. Isso não logrou êxito e agora poderia se pensar nessa possibilidade. Outra dificuldade que eu enxergo, o parque de dragagem nacional é extremamente limitado. Né? Então, infelizmente, hoje, volto a dizer, as empresas brasileiras, os equipamentos brasileiros são equipamentos obsoletos, alguns deles juborizados, volto a dizer, conforme definições, data da época da antiga Petrobras CBD, e sem dúvida alguma nos preocupa, né, caso haja um eventual desinteresse de empresas internacionais de serviços aqui no país, tendo em vista, por exemplo, o aquecimento desse serviço comunicação externo. Em 2007, 2011, quando a CEP
instituiu o PND, a preocupação é muito grande nesse sentido, né? O mercado está aquecido e, efetivamente, apesar da união dos poucos recursos para poder alocar a autoridade portuária e, consequentemente, contratar esse serviço, se preocupou muito em, eventualmente, em função dos volumes previstos, custo de mobilização, não haver interesse de empresas estrangeiras participarem desse programa. A sorte é que, à época, o mercado não estava aquecido, mas é uma preocupação nossa, né, caso venha a se configurar essa situação. Né? Esse equipamento, sem dúvida alguma, deve, por razão de lógica, econômica, ser encarregado para onde você tem mais demanda, custo de mobilização menor, e esse tudo. Então, esse é o cenário do status atual, que, de certa forma, preocupa, mas que nós temos que enfrentar. Né? E aí, para finalizar, algumas alternativas para mitigar esses problemas de contratação, de execução da dragagem dos postos públicos. Nos terminais privados, a gente tem conhecimento que o problema é menor, né? Bem menor. Mas nos postos públicos são problemas realmente complicados, conforme comentei com vocês anteriormente. E aí, eu falei inicialmente, primeiro é retomar esses estudos. Nós temos que efetivamente o poder público ofertar para o mercado dados e informações consideradas fidedignas que efetivamente possam, de forma segura e tranquila, balizar os interessados na formulação de suas propostas comerciais. Isso é fundamental. Já comentei a possibilidade de contratação de serviços por resultados. No caso da União, a União vai captando isso, né? E, consequentemente, você não vai ter aquela situação que nós nos deparamos lá atrás, quando esse serviço era puxado individualmente por cada autoridade portuária. Né? Hoje você tem condições, eventualmente, se for o caso, né, a União assumir isso, enfim, contratar por blocos e, consequentemente, aumentando a escala de produção, com a perspectiva de redução de custo, inclusive, a fim de apresentação de proposta comercial. A outra alternativa seria a concessão de iniciativa privada, né, da exploração do acesso aquaviário. Né. Volto a dizer, também podendo ser por blocos, isso é fundamental, né, para tentar ver no mínimo possível, se for realmente possível, o objeto da atividade, e envolver alguns terminais, alguns blocos públicos, e ter efetivamente a atividade privada para a dissolução dessa concessão limitada, podemos dizer até inexistente. Né? Obviamente que seria cobrado uma tarifa específica, né? Para custear o aprofundamento, manutenção, alargamento, enfim. Todos os serviços inerentes ao acesso aquaviário, inclusive a questão de monitoramento ambiental, o VTNS, o Manifesto do Tráfico Humanitário Cívico, seria uma responsabilidade do concessionário. Né? Obviamente, isso é importante, eu faço as minhas colocações, endosso totalmente o que o colega da Universidade de Santos colocou na audiência pública que teve lá em São Paulo no ano passado, quando estava se discutindo essa possibilidade, de que necessariamente esses estudos devem ser precedidos obrigatoriamente, estudos fidedignos, obviamente, mas principalmente com o envolvimento dos senhores. Né? Eu acho que os senhores melhores do que ninguém para efetivamente fazerem aquelas colocações, enfim, fazer os alertas, né? Enfim, e principalmente para nortear e balizar a elaboração dessas propostas comerciais. A gente sabe que os senhores devem ter conhecimento de causa, devidamente chancelado, enfim, todos, para efetivamente, quando você se deparar com uma iniciativa dessa, vocês possam discutir, enfim, angariar valores da discussão técnica, até para poder nortear e direcionar os investimentos em intervenções nesses canais, nesses acessos, de modo a tornar os canais mais adequados sob a ótica da trafegabilidade e principalmente segurança da navegação. Então, isso é fundamental. E, na época, o colega Chisilman, por ocasião da audiência pública, pediu a palavra e colocou isso de forma muito enfática. E isso aí eu assino, concordo em gênero número de grau. Outra dificuldade dessa iniciativa, pensar por cobrança dessa tarifa, da tabela 1, pelas autoridades portuárias, além de, teoricamente, seria para puxar esse serviço da carga, mas
grande parte dessa receita é utilizada também para fins de manutenção das despesas da autoridade portuária. E, em linhas gerais, custeia os custos indiretos dessa autoridade portuária. E necessariamente se estabelecer uma forma de compensar essa perda através da cobrança, através do outro mecanismo. Nunca importando para o futuro concessionário privado que efetivamente a atratividade não vai avançar nesse sentido. E por último, está sendo discutido, inclusive, uma proposta concreta por parte dos principais players do governo do Bolso Santos, é assumir esses serviços de dragagem. Existe uma dificuldade de ordem legal, quando você, a fim de você delegar isso, essa concessão, diretamente para os operadores sem licitação. Mas é uma iniciativa que tem sido defendida no âmbito do Porto Santos por parte dos principais operadores, que estabeleceram uma SPE especificamente consórcio para justamente ser responsável pela realização desse serviço. Isso está em estudo, em alguns pontos pode ser factível, não obstante a dificuldade da legal tem que ser ultrapassada. Outros eu não vejo viabilidade. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que a depender do povo, são vários os cases, os casos que a gente tem que avaliar e ver como encaminhar isso. Não tenho muita receita como encaminhar essa questão, mas eu acho que os pontos que eu coloquei aqui servem para uma reflexão maior. Enfim, me coloco à disposição dos senhores sobre o assunto. Eu só me permitir, antes de eu finalizar, até com a permissão do nosso presidente, até para divulgar para os senhores aí no final do mês, de novembro, início de dezembro, com um seminário sobre logística aqui no Ceará, seminário nacional, onde a agência vem ao longo dos últimos 3 anos dando apoio institucional. É um seminário interessante, na medida em que ele é feito aqui na região Nordeste, porque normalmente esse tipo de seminário sempre são concentrados na região Sul e Sudeste. Então é uma iniciativa interessante, os senhores estão convidados para isso. Obrigado. Obrigado pela paciência. Senhor Fernando Fonseca, agradecemos a sua participação. Solicitamos ao senhor Valdemir Ramos que faça a entrega da placa comemorativa do evento.